Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Roberto do canal Você Sabe Tudo Sobre História. Vou fazer aqui um pequeno resumo dos principais movimentos sociais durante a Primeira República, pejorativamente, não é chamada de República Velha. Não esqueçam que quando a gente fala de Primeira República, ela começa em 1889 e vai até 1930 com o golpe de 30 do Getúlio Vargas, ou Revolução de 30, tá bom? Então vamos começar aqui com aqueles movimentos que estão ligados ao meio rural, pegando o primeiro deles, Canudos, Guerra de Canudos. Então nós temos como líder o Antônio Conselheiro, tá? Que o Antônio Conselheiro, esse movimento dele também é visto como um movimento messiânico, que ele vai utilizar palavras religiosas para conquistar também essas pessoas, não é, que vão segui-lo, tá? E vão acabar enfrentando o governo republicano. Esse movimento também é chamado fanatismo religioso, tá? Então nós temos aí no movimento de Canudos pessoas que estão sofrendo com latifúndio, pessoas que estão sofrendo com a grande cobrança de impostos, pessoas, não é, que não aceitam essa autoridade exagerada do Estado. Então essas pessoas vão seguir o Antônio Conselheiro. Tanto é que algumas questões de vestibular e do Enem geralmente colocam textos, não é, analisando esse movimento como lunáticos, alguns analisando eles como, não é, heróis. Então você tem que olhar sempre como a questão ela está lidando com o Antônio Conselheiro. Então a miséria dessas pessoas, a pobreza dessas pessoas fizeram com que elas acreditassem, não é, né, nesse novo, como se fosse um Estado dentro do outro, um Estado paralelo, porque o Antônio Conselheiro não respeitava o presidente, não respeitava as regras da República, e por isso ele é acusado também de ser monarquista, acusado. Tá bom? Então aí a República tem que mandar, gente, praticamente 4 expedições para derrotar, tá, Canudos. Lembrando, pessoal, que eu tenho uma videoaula completa sobre a Guerra de Canudos, tá? Resolvendo exercício. Então isso é apenas um resumão. Próximo movimento, nós temos a Guerra do Contestado, tá? Contestado, pessoal, era uma área que ninguém sabia se este local pertencia a Santa Catarina ou Paraná. Era uma área contestada pelos dois. Só que era uma área muito boa para extrativismo. E devido também a latifúndio, miséria, péssimas condições, não é, altos impostos, várias pessoas foram para esse local. E acabaram criando aí uma economia, acabaram criando, não é, uma atividade, um extrativismo. Só que o governo brasileiro, ele tem a ideia de contratar uma empresa chamada Highway Company, Brazil Highway Company, que vai passar uma estrada de ferro no meio dessa região. E aí essas pessoas terão que ser expulsas por causa disso. Então, ou seja, o acesso, não é, à terra, à pobreza, não é, quer dizer, vai fazer com que essas pessoas lutem por essa terra que eles conquistaram, mas o governo vai também mandar, né, o seu exército, e no caso o próprio líder do contestado é o monge, que é o José Maria. Tá? Então o monge José Maria, assim como Canudos, utilizava discursos religiosos, é considerado um movimento messiânico, tá? E também tanto Canudos como Contestado, eles pegam aquela ideia do fanatismo religioso. E esse movimento do Contestado é esmagado aí pelas tropas do governo da República. Outro movimento, tá, que dá para a gente analisar de várias formas é o cangaço. Cangaço, galera, conhecido também como banditismo social. Sim, o líder nesse caso era Lampião. O mesmo problema que nós temos nos outros dois movimentos que eu já citei,
Canudos incontestado, nós temos aí a disputa por terras, latifúndio, pobreza, miséria da população, impostos, e o movimento do Lampião, o cangaço, ele é conhecido como banditismo porque ele é um fora da lei para o governo, saqueando, sequestrando, tá? Matando, né? Então, tanto é que a pessoa que entrava para o cangaço, ela já sabia que a vida dela seria breve. Entrou para isso, sabia que iria morrer a qualquer momento. Não é à toa que o bando de Lampião acaba caindo numa emboscada e é morto, não é? Cabeça deles, não é? Eles são decapitados, a cabeça deles são expostas, tá? Ou seja, só que a gente pode analisar duas maneiras o Lampião, esse movimento. A gente pode olhar para o governo, para o Estado. Para o Estado ele é um bandido, não é? Um sequestrador, um assassino, não é? Mas se a gente olhar para o povo, é como se ele fosse um Robin Hood. Roubava dos ricos para dar para os pobres. Então, na memória popular, as pessoas olham Lampião como um herói, ok? Chega até em alguns lugares relembrar quem foi Lampião, por causa da ideia da memória. Quando a gente vai para o meio urbano, nós temos vários movimentos, e aí, né, cada um vai ter a sua particularidade. Bora pegar um movimento muito interessante, que ele é chamado, na verdade, assim, ele vai ser o contexto que vai gerar a revolta da vacina, que quando a gente fala da reurbanização do Rio de Janeiro. Lembre-se que o Rio de Janeiro passou por algumas reformas no tempo que a família real portuguesa fugiu do Napoleão e veio para cá para o Brasil, né? O Dom João trouxe toda a sua família e a corte em 1808, tá? Só que quando a gente olha no tempo da República, tá? O prefeito da época era o Pereira Passos. E qual era a ideia do Pereira Passos, né? Transformar o Rio de Janeiro no cartão postal do Brasil. Mas o grande problema disso é que essa transformação no novo cartão postal estava excluindo a população pobre, os cortiços que estavam no centro da cidade. Então é aí que o Pereira Passos coloca um programa chamado Bota Abaixo, a derrubada de vários cortiços, e muitas pessoas são expulsas do centro do Rio de Janeiro, não é? Ou seja, você quer modernizar a capital, mas não quer a população mais pobre perto ali dela. Então eles são excluídos. E aí você tem esse contexto, e o Rio de Janeiro está passando por febre amarela, está tendo várias doenças no Rio de Janeiro, e uma delas, gente, é a varíola. E o Rio de Janeiro, né, é o centro ali, né, a capital do país. Muita gente não queria ir para o Rio de Janeiro por causa desses surtos, dessas doenças. E o governo tem uma ideia, né, o Pereira Passos, através de um sanitarista chamado Oswaldo Cruz, de vacinar a população, mas de uma maneira obrigatória. O próprio nome é vergonhoso. Revolta da vacina. Você percebe, gente, vacina é algo que é bom, é algo que é para ajudar as pessoas. Mas se você tem um nome chamado revolta, é porque, gente, anota aí se você está fazendo o seu resumo. As pessoas não foram conscientizadas, não tiveram uma explicação do que é a vacina, o que é a varíola, qual é a importância dela. Né? E o povo do Rio de Janeiro, né, acostumado com aquela tradição, aquela medicina tradicional. Então, a forma como as pessoas iriam vacinar, invadindo a casa das pessoas, não é? Tem um livro muito legal que é do historiador Nicolau Savenko, que ele fala muito disso. Não é que as pessoas não queiram vacinar, mas digam o que é a vacina. E aí acabou tendo uma tragédia, não é? Que a população se revoltou nas ruas do Rio de Janeiro, não é? Algumas criaram confusões na cidade,
quebraram algumas coisas na cidade, mas acabaram sendo obrigados. Então a gente vê aí, não é, como é que o governo trata a população pobre. Outro movimento muito legal, que é a revolta da Chibata. Revolta da Chibata, ela, a base, assim, não é uma coisa tão difícil de você entender, tá? Mas como é um resumo, vou colocar alguns pontos interessantes. Quando você estuda nesse período, a Marinha é chamada Armada, tá? Então, a Marinha, ela aplicava castigos nos marinheiros, mas os marinheiros que eram negros, os castigos deles eram diferentes. Tanto é que um dos marinheiros, que é o João Cândido, acaba denunciando, não é, que os marinheiros negros são, não é, tratados maus, como se estivesse vivendo ali no tempo da escravidão, revolta da Chibata, né, chicote que eles levavam. Então ele acabou, no caso, denunciando os maus tratos, exigiu também, não é, um aumento de soldo, melhores condições, ele acabou conseguindo isso. Né? Então a Marinha, depois dessas denúncias, acabou, não é, diminuindo, tá, o modo como ela tratava mal os seus, né, a penalização em seus marinheiros, mas pelo menos essa discriminação aí com essas denúncias acabaram, tá bom? Vamos pegar um outro movimento, que é o movimento operário. Galera, o movimento operário, tá, que quando a gente estuda, principalmente aquela greve de 1917, pensa comigo, movimento operário, trabalhadores urbanos fazendo greve, e na cidade de São Paulo, sim, São Paulo era mais urbanizada. E qual é o ponto principal, não é, dessas reivindicações? Não existia leis trabalhistas. Então o cara trabalhava 16 horas por dia, ele era maltratado, entendeu? Não existia salário mínimo. Salário existe, mas salário mínimo não existe. As leis trabalhistas, como férias, não é? Isso vai ser criado lá na frente com Getúlio Vargas. Então as greves, elas são proibidas, os sindicatos são pelegos, eles não são autorizados pelo governo, não é? Ou seja, não existe uma lei que ampare esses trabalhadores no meio urbano. E aí eles são influenciados por várias ideias do socialismo, ideias do anarquismo. Eu te coloquei socialismo porque, olha só, 1917 é quando você tem a Revolução Russa, né? Revolução Russa, o primeiro Estado socialista que se tem notícia, né? A ideia da ditadura do proletariado. Mas a gente sabe que quando a gente fala de Revolução Russa, tem alguns pontos aí interessantes para poder analisar. Eu tenho uma videoaula sobre Revolução Russa, dá uma olhadinha lá, tá? E esse movimento acabou o quê? Sendo esmagado pela República. Existe uma frase, não é, que greve é caso de polícia, tá bom? Tá, mas a ideia de lutar pelos seus direitos, mobilizar os trabalhadores, isso é interessante para a gente ver, tá? Quando apareceu Getúlio Vargas, tá? Outro movimento que é o tenentismo. Tenentismo, jovens tenentes tinham como um de seus pontos a moralização da política. Eles eram contra o poder das oligarquias, eles eram contra essa política do café com leite, eles eram contra o poder dos coronéis, eles queriam que o voto fosse fechado, o voto era aberto, entendeu? Só que aí, gente, quando a gente fala no tenentismo, não existe uma mobilização popular. Tanto é que nesse movimento nós temos a presença de um civil que estava lá no meio deles, né? Então, completando aí 18 pessoas, que daí estava lá, né? O movimento dos 18, né? Então, ou seja, um movimento fraco que não conseguiu apoio popular. Não adianta você querer fazer reformas sem o apoio popular. Mas é interessante que esses tenentes, esses jovens tenentes, esse movimento, ele vai ser utilizado também lá na frente por Getúlio Vargas para tomar o poder, tá? Então é um movimento que fracassou.
Lembrando que eu estou fazendo apenas um resumo aqui. Para finalizar, nós temos a Semana da Arte Moderna. Semana da Arte Moderna é uma ideia de ruptura. Como assim ruptura? Tá? Primeiro que acontece em 1922. Se a gente pegar, tá tendo o centenário da independência do Brasil. Mas não era para celebrar a independência do Brasil, né? Mas sim algo de vamos fazer uma ruptura, vamos criar algo novo, vamos criar aí uma arte nova, vamos criar uma arte para nossa realidade. O que é o Brasil? Quem é o brasileiro? Qual é a nossa cultura? Não é? Então vamos criar na música, na dança, não é, na pintura, mas não foi muito bem recebido na época. Mas os seus quadros, como o quadro de Tarsila de Amaral, são importantes para a gente entender essa busca de quem é o povo brasileiro. Então, pessoal, nesses quase aqui 20 minutos, deu para a gente fazer uma revisão aí dos principais movimentos durante a Primeira República. Então, não esqueça de curtir, compartilhar e assinar meu canal. Até mais, galera, e tchau!